Fala galera, é o seguinte, hein? Você já parou pra pensar o quão forte é o Zabuza Momoshi? Primeiro vilão decente de Naruto, quase matou o Kakashi naquela cena da bolha, se não é o Naruto ser criativo e salvar, certo? Bateu de frente com o ninja que copia, ninja de nível Jonin, já trabalhou pra Ambu da Vila da Névoa, um dos 7 espadachins lendários da Névoa, não é um ninja tão velho, certo? Ou seja, chegou ali nesse posto um tanto quanto jovem. Eu quero saber qual é a verdadeira força do Zabuza. Certeza que você também quer. Esse vídeo aqui é do nosso parceiro Mano Senin. Já vou deixando o meu like e bora ver a dessa resenha, certo? O arco do País das Ondas se destaca como um dos mais memoráveis de todo o Naruto clássico. Foi ali que a gente viu pela primeira vez o time 7 enfrentando uma ameaça real em batalhas de vida ou morte contra ninjas como Haku e, claro, o vilão principal daquele arco, Zabuza Momochi. Mas isso nos leva a uma pergunta que muitos fãs se fazem até hoje. Qual era a verdadeira força do Zabuza? Afinal, ele foi um dos 7 espadachins da névoa e deu um trabalho absurdo para o Kakashi. Sem tirar que o fato dele ter sido um dos primeiros vilões acabou meio que limitando o nível máximo de poder dele, tá ligado? Porque, tipo, tem que começar com o pezinho no chão, né? Mas depois disso, ele meio que some da história. Bem, como tudo em Naruto, existem as informações que a história nos dá e as teorias que a gente pode criar. Gosto muito. Neste vídeo, vamos abordar tudo isso para finalmente responder quão forte era Zabuza Momochi. Mas antes de mergulharmos nessa análise, já confere se você está inscrito no canal e deixa aquele like para fortalecer. E antes de começar a análise, tem um detalhe que talvez te surpreenda, porque na boa, me surpreendeu muito quando eu fui pesquisar para esse roteiro. Apesar de ser super icônico, o Zabuza quase não aparece na história. É sério, ele só dá as caras em uns 4 volumes do mangá. E a maior parte do tempo de tela dele nem é ele lutando, e sim o Haku contra o Naruto e o Sasuke. Aí já me gera uma dúvida. Quem será que é mais forte? Inclusive, comentem. Quem será que é mais forte, o Haku ou o Zabuza? Porque o Haku é muito forte, mas tendo em vista que o Zabuza é o mestre do Haku, será que numa luta entre os dois? Eu nunca parei pra pensar nisso. Já parou pra pensar nisso? Comenta aí. E o mais doido é que, mesmo na grande revanche contra o Kakashi, o Zabuza não usa nenhum jutsu novo. É basicamente um repeteco do que a gente já tinha visto na primeira luta. No volume 55, vemos a sua participação na Quarta Grande Guerra, quando o Kabuto o revive como Edo Tensei. E, pra ser sincero, foi bem decepcionante. Ele é derrotado de uma forma muito rápida, mas muito rápida mesmo. Rapidinho aqui, ó, falando desse mangá aí, hoje vai ter live, hein? Hoje, quinta-feira, vai ter live lendo mangá. Eu tô super empolgado pra voltar a ler o mangá com vocês, então cola geral, hein? Acho que a gente vai chegar na luta dos Zabuza hoje ainda, viu? Fica esperto, live aqui no Camus Play, lendo mangá. Na prática, ele só usa a sua famosa técnica de ocultação na névoa, troca alguns golpes com o Kakashi, mas não acerta um ataque sequer. Logo em seguida, ele já é selado e praticamente esquecido pelo resto da guerra. A luta principal dele acontece logo no comecinho do mangá, lá pelo volume 2. E na boa, é uma luta bem curta que dura só uns 3 capítulos. Ou seja, a gente não tem muito material para analisar, o que torna essa missão de descobrir a força dele ainda mais interessante. E na boa, o Zabuza é totalmente intimidador nesse período do confronto. A gente não pode discutir os motivos, mas o fato é um só: ele basicamente venceu o Kakashi ali. Se não fosse a interferência do Naruto e do Sasuke, é quase certeza que tanto o Kakashi quanto o Tazuna teriam morrido naquele momento. Não sei se teria morrido, mas que o Zabuza rendeu, o Kakashi rendeu legal. E isso é um feito absurdo, porque estamos falando do Kakashi Hatake. Claro, esse ainda não é o Kakashi do auge. Ele era bem mais fraco do que o que a gente vê no futuro. Mas... É, porque era o começo do anime, era o começo do mangá, então, tipo assim, os caras foram mostrando de pouco em pouco. Mas vale citar que é dito que o auge do Kakashi era na Ambu, por isso que ele ficou muito famoso. Depois ele vira Jonin, fica tranquilão.
Aí ele volta a ter um novo auge na guerra, né? Com o Kamui e etc. Então acho que o auge é na guerra com o Kamui, né? Não sei. Mas mesmo assim, Comenta aí, quando que foi o auge do Kakashi? Comenta. o Zabuza o superou e o prendeu na prisão de água com uma facilidade assustadora. Só que no momento em que o Kakashi se liberta da prisão de água, o jogo vira e o Zabuza é derrotado bem rápido. E pra ser justo, a culpa não é nem de falta de poder, mas sim o choque de lutar contra os poderes bizarros do Sharingan. A gente consegue ver o Zabuza começando a surtar. Ele simplesmente não consegue entender o que está acontecendo. E foi essa confusão mental, provavelmente com um pouco de genjutsu no meio, que o impediu de usar seu jutsu do grande vórtice. Foi mesmo? Antes que ele pudesse reagir, o Kakashi já tinha copiado e usado a técnica contra ele. Essa desculpa do Sharingan deixa a derrota do Zabuza um pouco menos vergonhosa, mas ainda nos deixa com um problema. A gente tem que analisar o poder dele com base em uma única luta que foi bem curta. Mas mesmo só com essa luta como base, já dá para dizer que o Zabuza era sim muito poderoso. O demônio do gás oculto? Ele não era absurdamente forte, claro. Não dá pra comparar ele com os membros da Akatsuki, por exemplo. Mas na boa, o cara merece muito crédito pelo estrago que ele fez. Vale lembrar que depois da luta contra o Zabuza, o Kakashi ficou quase uma semana de cama. E a gente precisa lembrar que o Kakashi, mesmo no clássico, não era um ninja qualquer. O próprio Jiraiya, durante a busca pela Tsunade, admite que o Kakashi já era o candidato perfeito para se tornar Hokage. Então, se o Zabuza conseguiu lutar de igual para igual com o futuro Hokage e até superou no primeiro encontro, a gente pode concluir com segurança que ele estava no mínimo no topo do nível Jounin ou em algum lugar no degrau mais baixo do nível Kage. E na boa, a gente tem que lembrar que o Zabuza fazia parte de uma elite. Ele era um dos 7 espadachins da névoa. E não era de qualquer geração, não. Era daquela que todo mundo diz que foi a mais forte de todas. Um detalhe interessante é mas o Juzubiwa também era dessa... Não, era de outra. que a sua espada, a Kubikuribochu, pertencia antes a Juzubiwa, que chegou a ser parceiro do Itachi Nakatsuki. Então, aí que tá, né? Ele comentou agora há pouco que o Zabuza não tá indo no nível de ninguém da Akatsuki. Mas eu acho que o Zabuza é mais forte que o Juzubiwa. E o Juzubiwa tava na Akatsuki. Já abre a primeira parada. E outra coisa também, quando os ninjas vão pra Akatsuki, depois de um tempo, eles evoluem bastante nos poderes. O próprio Sasori evoluiu muito enquanto estava dentro da Akatsuki. Eu acho que o Deidara também evoluiu muito dentro da Akatsuki. O Kisame, que pega essa errada e vai direto pra Akatsuki. Então eu acho que dentro da Akatsuki, assim, quem entrou lá na primeira leva, evoluiu muito. Então o Zabuza teria bastante que evoluir. Se tirar que o Zabuza não é tão velho, tá ligado? A história nunca explica como o Zabuza obteve a lâmina. Ia ser legal se explicasse. Se foi por herança ou em combate. O que sabemos é que foi com ela que ele se tornou um dos 7 espadachins. Sem tirar também uma informação sobre o Zabuza, não sei se ele vai falar, mas já vou passar aqui. O Zabuza foi um dos poucos que sobreviveu aos exames Chunin da Vila da Névoa, que eram sangrentos demais, porque eles colocavam todo mundo pra lutar contra todo mundo e o último que ficasse de pé ganhava, tá ligado? Então o Zabuza é brabo, pô. Mas o Zabuza era ambicioso e tentou um golpe de estado para assassinar o 4º Mizukage e Agora. Porém, sua tentativa falhou. Por causa desse fracasso, ele precisou fugir, tornando-se um ninja renegado e mercenário. Ele não deixou os 7 espadachins por fraqueza, e sim por sua ambição frustrada de tomar o poder. Todo mundo dos 7 espadachins se ferrou assim nessas. Os caras que sobreviveu pro Maitodai também acabou saindo fora. O Raiga saiu fora, tá ligado? Porque tomou, mano. O próprio outro lá, o doidão lá, o grandão lá, o Fuguki Suikazan também traiu a vila.
Os espadachins da névoa nem é honesto. Isso é fato. E aqui temos uma conexão interessante. A geração de espadachins anterior a de Zabuza, aquela que o Maito Dai enfrentou, também era tida como lendária. Caso você queira saber a história de como o pai do Gai, sozinho, aniquilou mais da metade desse outro grupo de espadachins, já temos um vídeo sobre isso aqui no canal. Vale muito a pena conferir. Fora das lutas, existem outros fatores que indicam o quão poderoso Zabuza poderia ser. O principal exemplo é uma história confirmada tanto por ele quanto por Kakashi sobre o exame de graduação na Academia da Névoa. Nesse evento, Zabuza massacrou todos os outros alunos, eliminando mais de 100 candidatos a Genin. Ele fez isso praticamente sem motivo, pois a regra era derrotar... Eu nem sabia que tinha imagem, ó. Eu nem sabia que tinha imagem, mas tá vendo aí em cima aí, ó. O último que ficar vivo sobrevive. É lógico, né? O último que ficar vivo ganha. Eu não lembrava que tinha imagem, não. Ó, que sinistro. Do exame Chunin da Vila da Névoa, como que era? Apenas um oponente, mas ele decidiu matar todos. Ah, é? Apenas um? Eu achei que era... Essencialmente por prazer. Ah, não sabia disso aí, não. E esse feito diz mais sobre o potencial absurdo que o Zabuza tinha do que sobre o poder final dele. Mas ainda assim, é algo impressionante. Pensa comigo, você consegue imaginar algum Genin de Konoha fazendo algo parecido? Na boa, eu não consigo. Na verdade, se a gente... Gara, né? parar pra pensar em toda a história de Naruto clássico e Shippuden, o único Genin que talvez tivesse a frieza e o poder para fazer um estrago desses seria o Gaara. Outro exemplo disso acontece durante o ataque do Sasuke à reunião dos Kages. Vemos o Chojuro, o futuro Mizukage, visivelmente abalado só com a ideia de enfrentar o Sasuke. A única justificativa para esse medo é o fato de que o Sasuke era do time que venceu o Zabuza. E embora isso não seja uma prova direta de poder, mostra que a reputação do Zabuza era gigantesca e muito difundida. Pelo menos dentro da Vila da Névoa, né? O fato de um dos assessores... Maneira essa informação, viu? Da Mizukage ter medo de lutar com alguém apenas porque essa pessoa fazia parte de um time que venceu o Zabuza, quero dizer, isso meio que fala por si só. É claro que existe a possibilidade de a fama de Zabuza ser maior do que essa força real, mas isso não significa que devemos ignorar completamente esse fato. A roupa do Zabuza é da hora também, né? Se for parar pra ver. É algo que definitivamente merece ser mencionado, mesmo que seja apenas como um detalhe adicional na nossa análise. Depois disso tudo, fica claro que é um pouco difícil de definir o nível exato de poder do Zabuza. Porém, na minha opinião, ele ainda está um degrau abaixo do Kakashi do clássico. Não acredito que essa seja uma afirmação polêmica, afinal, ele perdeu as duas lutas que teve contra o Kakashi. No entanto, como estamos falando de um ninja do calibre do Kakashi... Mas e o fato dele quase ter matado o Kakashi? Exemplo, eu acho que o Zabuza é mais forte que um Asuma Sarutobi, será que não é? Será que não é? Comentem aí. Pô, briga boa, hein? Ser derrotado por ele não é demérito nenhum para o Zabuza. E para finalizar, quero deixar uma última observação sobre o Zabuza. A questão aqui não é se ele era fraco, mas sim que ele era um ninja na mais pura essência da palavra. Ele era um assassino e um mestre da ocultação. Seu estilo de luta era de um shinobi clássico, focado na furtividade e não na troca de golpes exagerados e super poderosos que vemos em outros personagens de Naruto. Por isso, mesmo que ele não tenha jutsus de grande escala e destruição em massa, é impossível não respeitar as habilidades dele como verdadeiro mestre da arte do assassinato silencioso. Na minha opinião, ele está no topo do ranking de Onin, talvez até beirando o nível mais baixo de um Kage. Caraca, eu não sei. Acredito que, com mais tempo e dedicação, ele certamente teria o potencial para se tornar Mizukage. Não sei, velho.
Embora eu duvide que ele alcançaria o patamar dos mais poderosos Então, que já tiveram esse título. É porque os Kages em. É porque os Kage na geração de Boruto diminuiu muito a régua, né? Ainda mais o Shojuro e a Kurutsuchi diminuiu muito a régua, mas a Ikage eu acho que já é demais. Esse vídeo talvez tenha sido um pouco mais curto, pois, como eu falei, não existe tanto material assim sobre os Zabuza, mas eu achei que seria legal falar um pouco de um personagem que acabou sendo esquecido por muitos. Se tiverem algum pedido ou pergunta, deixem aqui nos comentários que eu leio tudo. E se você curtiu essa análise, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Maneiro, gosto muito desse canal, Mano Senin, certo? Da hora demais, mais um vídeo legal, mais um vídeo abençoado aí do nosso querido amigo Zabuza Momoshi. Eu gosto do Zabuza. O que você acha do Zabuza? Tem alguma observação? Tem alguma curiosidade? Taca aí essa curiosidade aí nos comentários e vamos conversar mais, ok? Gostei muito do conteúdo. Pra mim, o Zabuza era no nível Jonin, no nível ali do Asuma, tá ligado? Mas eu quero saber a sua opinião, então comenta aí qual nível você acha que tá o Zabuza, quem ganharia numa luta Zabuza e Asuma, e por aí vai, ok? E por aqui, eu vou indo nessa. Se inscreva, viu? Se inscreve aí, deixa o like, a galera vem assiste aí, ó. Muita gente não se inscreve, não deixa o like. Deixa o like aí pra fortalecer. Até a próxima e fui!